Bolsonarista, deixa eu te explicar. Isso que vocês estão pedindo de militar, entendeu? Intervir, anular as eleições, fechar o Supremo Tribunal Federal, mandar prender o Alexandre de Moraes, o Barroso, sabe? E aclamar o mito analfabeto de vocês como a única autoridade, como se ele fosse o rei. É a mesma coisa que a gente voltasse para a era medieval, de antes da Revolução Francesa. Olha que legal que era, né? Tinha o rei era a autoridade máxima, inclusive legal. Era ele que dizia quem está certo, quem está errado, era ele que interpretava as leis, era ele que dizia, por exemplo, assim, ó, aquele cara ali tem que morrer porque eu não vou com a cara dele. Era a autoridade. Tinha os nobres, entendeu? Os nobres eram os milionários, assim, que usavam as terras do rei, tá entendendo como é que é? E esses nobres é que eram os donos das forças armadas. Tinha vários, né, senhores feudais e todos eles tinham exército. Sabe aqueles cavaleiros de armadura correndo no cavalo com aquela lança? Então, era assim que funcionava. A igreja na história entrava para pedir, para orientar o povo a ser humilde, a obedecer, a trabalhar bastante, porque era assim que funcionava o arranjo de Deus. Tá certo? Muito bem. Vocês estão querendo que a gente volta para essa época aí? Vocês estão loucos? Bolsonaro sendo o rei de todos nós? Não dá. Vocês vão desculpar, mas não dá. E vou explicar por que é um erro isso que vocês fazem de atentar contra as instituições democráticas e contra o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, vou usar o caso, né, da libertação de Lula da prisão. Ele foi libertado por 2 processos, 2 recursos impetrados no Supremo Tribunal Federal. Porque você sabe, né, que existem 3 níveis de justiça. Tem a primeira instância, que é o fórum perto da sua casa, entendeu? Tem a segunda instância, que é a nível de regiões, né, onde tem 3 desembargadores que analisam a decisão do juiz da primeira vara, da primeira instância. E você não concordando com a decisão nem da primeira instância, nem da segunda instância, você entra com recurso no Supremo Tribunal Federal. Você, qualquer um de nós, tem esse direito. É assim que funciona a justiça. No caso de Lula, o advogado de Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, primeiro para argumentar que a vara de Curitiba, onde Sérgio Moro atuou, não era a vara competente porque não foi lá o local dos fatos. O local dos fatos teria sido considerado como a sede da Petrobras, que fica lá em Brasília. Foi lá o processo onde originou todas as denúncias, primeiro para investigar o doleiro, que por sua vez puxou os figurões do Petrolão, os figurões do PT e tal, até chegar no sítio de Atibaia e no triplex do Guarujá. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, onde 10 juízes julgaram, não foi a decisão da cabeça de um juiz só. 7 deles disseram que a vara de Curitiba de fato não é a vara competente para ter julgado esse caso. Portanto, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes entenderam que de fato tem que anular o processo. O processo correu na vara errada e não pode. Esse foi um caso. O outro caso foi para analisar a parcialidade de Sérgio Moro. E isso é grave. Você não gostaria de ser julgado por um juiz que não vai com a sua cara. Ou que ele tem alguma pretensão política de te ferrar para depois se aparecer na sociedade, se candidatar a ministro da Justiça, né? E depois se candidatar a senador. Você está me entendendo? O juiz não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode atuar num caso do jeito que ele atuou, conversando com o promotor, ensinando para o promotor, entrega as denúncias, sabe? As provas assim, 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 que fica fácil. Quando cair aqui na minha mão o processo, eu vou lá e meto o martelo e mando ele para cadeia. Foi isso que aconteceu. E vou dizer mais, Quem entendeu que o juiz Sérgio Moro agiu errado foi Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Nunes Marques, que foi um dos juízes que o seu mito nomeou, porque era a vez dele nomear, para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a coisa foi feita dentro da lei.
não adianta se reclamar. E Deus me livre das coisas. Uai, seu app de vídeos curtos.